Bom, muito bom. Nesse vídeo eu vou te contar os 5 métodos que eu uso comigo e com os meus pacientes para a gente eliminar gordura mais rápido. Então, se você tem aquela capinha de gordura na barriga que te incomoda, que fica marcando na camiseta, esse vídeo é para você. Se você tem aquele tchauzinho que nunca quer sair de jeito nenhum, esse vídeo é para você. Se você se sente indisposto, se você sente que a libido tá lá no pé, se você sente que tá sem energia, esse vídeo é para você. E obviamente, eu sei que você quer saber sobre hormônios, se o meu resultado que eu postei na thumbnail desse título é com hormônios. Então fica até o final do vídeo que eu vou te contar tudo o que nós fazemos para eliminar gordura mais rápido. Mas caso você ainda não me conheça, meu nome é Daniel Moreira, eu sou nutricionista e treinador e para mim é um prazer estar aqui compartilhando conteúdo com você, inclusive a minha missão aqui é poder te dar ideias e te ajudar a de fato chegar no teu corpo dos sonhos. Esse é meu maior objetivo com esse YouTube aqui. E vamos lá, nosso primeiro método, né? Vai precisar fazer dieta. Não tem jeito, cara. E eu sei que isso é batido para você, que você já sabe disso, mas então por que você não segue, né? Provavelmente o porquê você não segue tá lá no método 2. Então já continua no vídeo aqui, porque o método 2 é aquele puxão de orelha necessário para você seguir o plano. Bem, deixa eu contar uma experiência então, já que você sabe que você vai precisar fazer dieta, deixa eu contar minha experiência com dietas extremamente restritas. Como você sabe, você já acompanha o canal, por isso você já se inscreveu, eu sei, você já deixou o seu like aqui. Eu participei de algumas competições de fisiculturismo. Inclusive eu tirei o ano de 2025 para me dedicar 100% ao fisiculturismo. E foi muito legal, tive grandes experiências aqui. Deixa eu só... Peraí. Boa, eu desliguei as notificações do celular, senão ia ficar um monte de mensagem aqui, né? Então, eu tive grandes experiências em 2025, inclusive sobre dietas altamente restritas. Então, essa foto que eu coloquei ali, de fato, né, aquela primeira foto é uma foto que eu me mantinha, né, sempre meio fordo ali, meio forte, meio gordo. E aí na segunda foto foi de fato em 3 meses. Tem várias fotos assim lá no meu Instagram, se você quiser acompanhar e saber mais, né, os bastidores de como é que funciona. Mas existe um detalhe importante. Eu descobri que para mim, Dani, eu precisava sempre fazer uma dieta extremamente restrita. E por que eu tô te dizendo isso? Porque fazer uma dieta com alta restrição tem que ser muito macho, velho. Você tem que estar com muita vontade. A primeira vez que eu competi foi no fisiculturismo, se eu não me engano foi em 2022 ou 2021. E aí o meu filho estava com 6 meses. E dos 6 meses do Samuel, meu filho, até os 9, que foi o período de 3 meses que eu fiz a preparação, eu não lembro do Samuca, cara. Você vê fotos minha com ele, você vê vídeos de eu brincando com ele, mas a restrição era tão intensa, cara, tão intensa, que me deixou meio zureta da cabeça e eu nem lembro do piá daquela época. Então, para você ver como que fazer dieta restrita não é para qualquer um. Eu falei isso num vídeo esses tempos atrás aqui, acho interessante relembrar essa história. Certa vez eu trabalhava numa clínica e nessa clínica tinha um médico que me indicava os pacientes e indicando os pacientes dele, eu aplicava os protocolos de emagrecimento dele. E aí uma vez eu prescrevi para um rapaz uma dieta cetogênica, só que era um menino que ele tinha muita força de vontade, ele realmente fazia o que lhe era prescrito. E esse cara, ele trabalhava com algumas coisas internacionais lá e tal, ele tinha que fazer reuniões internacionais, e um dia, ele, meio zureta da cabeça também, entrou numa reunião internacional e ficou muitos minutos ali discorrendo o seu discurso, falando em português, enquanto as pessoas lá, se eu não me engano, era da Polônia, era alguma coisa assim. E aí, cara, vejo quanta pessoa fica
meio perdida. Então você que quer fazer, um exemplo, low carb, zero carb, porque vê fisiculturista fazendo e acha que esse é o segredo, cara, não. Nós usamos a dieta restrita de fato, pontualmente em algumas fases. Inclusive, cara, o método 4 eu falo sobre periodização comportamental. E aí faz sentido a gente criar um link lá para o método 4. Quando que é o momento ideal para você segurar numa dieta restrita? Mas de fato não é para qualquer um, porque além então do teu estresse, da tua indisposição, da dor de cabeça, de você ficar um pouco sem raciocínio lógico, ficar mais letárgico, você também fica com muito mais fome. Sempre quando a gente fala de um processo de emagrecimento, um processo que você vai eliminar a gordura, a gente trava na fome, cara. As pessoas desistem do processo por causa da fome. Então pensa comigo aqui, possivelmente você já tenha vontade de qualquer coisa. E a vontade pode aparecer de comida por qualquer sentido seu. Então você pode olhar, você não estava com fome, não estava com vontade, mas aí você viu um pudim. Agora você ficou com vontade do pudim. Aí você passou na frente de um restaurante e sentiu o cheiro. Passou na frente da pizzaria e sentiu o cheiro de pizza lá. Agora você ficou com vontade de comer a pizza. Você simplesmente lembrou de um mousse lá de maracujá, né? Aí você lembrou, você falou, nossa, que vontade. Beleza, por que eu estou dizendo isso? Porque na dieta altamente restrita, que se você quer ter resultado de 3 meses, dependendo do grau que você esteja, as vontades vão ser maiores ainda, porque você possivelmente vai aumentar a sua fome e com isso vai aumentar os desejos, essas vontades. E aí tem que ter um psicológico muito bom para controlar isso aqui. Porque se você não tem um psicológico muito bom, você vai estar fadado ao fracasso e à frustração. Então você não consegue segurar o plano. E aí, obviamente, você já possivelmente tentou 1, 2, 3, 5, 10 vezes entrar num processo como esse, e aí você não consegue, no próximo processo que você tenta entrar, os seus colegas, os seus amigos, os seus familiares já começam a tirar sarro de você, porque você já tentou várias vezes e não conseguiu e vai tentar mais uma vez. Então, cara, se você pretende fazer um negócio desse, primeiro de tudo, um pé na frente e não volta para trás. Porra, coloquei aqui, eu vou fazer, não volta mais. Não entra na meia bomba, não venha jogar sinuca com corda. Entra duro, entra com vontade, lá ele. Vai com vontade porque vai dar certo, entende? Mas tenha certeza que, tipo assim, é possível? É possível. Cara, eu já vi cada resultado incrível aqui, sem remédio, sem hormônio, resultados incríveis, mas com pessoas perturbadas, pessoas que de fato se dispõem a fazer um plano, coloca um pé e não volta atrás e vai firme até o final. Por isso que você precisa ficar até o método 4 para eu te explicar sobre a periodização comportamental que eu uso em mim e com a grande maioria dos meus pacientes. Pô, acho que o método 1 aqui você já entendeu. A grande sacada é você, de fato, vai precisar de uma dieta restrita, vai ter que aprender a segurar a fome e, cara, esse método é o mais importante. Não tem como você chegar num resultado bom sem dieta. Não tem conversa, você já entendeu isso aqui, se Deus quiser. Bem, método 2. O método 2, para mim, é o mais importante. De fato, ele é o mais importante, porque possivelmente você já assistiu centenas de vídeos aqui do meu canal. Já teve grande base do que é uma boa dieta, do que é uma boa suplementação, do que é um bom treinamento. E mesmo assim não consegue seguir. Então, o ponto importante é o método 2, que é você conseguir ter mais organização e principalmente isso vai culminar em disciplina para seguir. Então eu fiz uma lista rápida de algumas coisas que você precisa se atentar. Por exemplo, faça suas marmitas com antecedência, porque se você chega em casa depois de um dia inteiro de trabalho, passou 2, 3 horas na condução,
Passou 1 hora de trânsito, 2, dependendo do lugar que você está, né? Que você me ouve, inclusive deixa aqui nos comentários da onde você me assiste. Mas, pô, se é São Paulo, por exemplo, o pessoal lá fica muito mais tempo em trânsito. Aí você vai passar por um dia inteiro cansativo de trabalho. Ao invés de você ficar daí com a sua família, de você cuidar de você, sei lá, ir num salão, ou até mesmo ir treinar, o que você vai fazer? Você vai ficar cozinhando, depois tem que lavar a louça e tal. Não é mais fácil fazer as marmitinhas antes, cara? É muito mais fácil. Tira lá 2, 3 horas do seu domingo, deixa as 20 marmitas da semana preparada, almoço e a janta. Quando você se chegar em casa, só descongela e sucesso. Tem alguns segredos aqui também na parte da marmita que é interessante. Primeiro de tudo, se você acaba de cozinhar a comida, coloca na marmita, pesou e já tampa, quando você for descongelar ou quando você for comer, ela vai ficar aguada. Então espere esfriar um pouquinho a comida antes de colocar na marmita. E você vai precisar comer legumes, seu energúmeno, né? Mas isso também não quer dizer que se você não comer, também quer dizer que você vai ser menos saudável. Não, não quer dizer isso. Mas tem um ponto interessante aqui na parte de legumes. O pessoal acaba cozinhando ao ponto, né? Acaba cozinhando bem a abobrinha, a cenoura, o legume como um todo, e aí coloca na marmita. E aí quando vai descongelar, o legume fica muito mole. Aí ele fala assim, ai Daniel, eu não gosto e tal. Na verdade, porque você fez errado. Quando você vai colocar os legumes ali, você deixa um pouquinho antes, ou seja, quase no ponto, um pouquinho antes, e aí, quando você for descongelar sua marmitinha, ela vai ficar com uma consistência boa, parecendo que foi feito na hora ali os legumes. Eu acho que esses 2 pontos são os mais importantes, porque é isso que o pessoal reclama, né? Da comida congelada, mas avalia, de verdade, avalia a sua rotina. Possivelmente, pela sua rotina, vai ser mais fácil fazer as marmitas antes. A não ser que você tenha alguém que possa cozinhar para você, a não ser que você trabalhe home office, possa fazer em casa, enfim, né? Então, cara, isso é muito importante. Treinar também sempre nos mesmos horários. Cara, esse daqui do método 2 é muito importante. Porque se você não pegar e não tiver uma rotina bem estabelecida, você vai treinar no horário que dá, cara, com certeza vai dar ruim. Vai dar ruim, porque, vamos dar um exemplo, o pessoal vai no horário que dá, tem preguiça de acordar de manhã e treinar pela manhã. Aí à tarde, sai do trabalho, tem que passar no mercado, sai do trabalho, tem que ir para casa se arrumar, tomar um café e ir para a igreja. Chega em casa, tem que fazer lição com o filho, chega em casa, precisa limpar a casa, tem que lavar a roupa. Porra, vai treinar que horas, filho? Não vai treinar, não vai treinar. Então já mata esse leão logo de manhã ou deixa bem estabelecido, olha, vou sair do trabalho, vou direto para a academia, não vou passar em casa. Porque imagina assim, você chega em casa, aí você senta no sofá, aquele sofá te abraça, numa quinta-feira meio chuvosa. Duvido que você vai lá e vai conseguir levantar e treinar. Eu duvido mesmo, cara. E assim, ó, eu me coloco no seu lugar, porque aqui a gente é gente da gente, né? Eu faço isso muitos anos, para mim eu já estou mais acostumado, mas eu estou acostumado no mesmo horário sempre pela manhã. Então, acordar de manhã e simplesmente levantar para mim é normal. Eu sei que muita gente pode ter essa dificuldade, cada um tem a sua especificidade, mas para mim é normal fazer isso. Aí recentemente eu falei, pô, eu queria voltar a treinar jiu-jitsu. Aí eu fui lá na minha equipe, que eu treinei há milhões de anos atrás, e eles só tinham treino à noite. Aí acho que eu senti o que você sente, de chegar lá, cara. E era 7 ou 8 horas da noite o horário do treino, aí eu chegava cansado do dia inteiro, gravando, produzindo conteúdo, atendendo, montando as consultorias online e tal. Nossa, eu não ia treinar nem a pau. Então, olha só que interessante, né? Tem que ter um horário fixo, que você se programe, que você saiba que você vai conseguir dar conta de ir. E se for à tarde ou à noite, cara, já tenta sair direto do trabalho e já vai direto, né? Você vai precisar aprender a dizer não. E aqui entra um ponto muito interessante,
Dizer não é o mais importante para você seguir dieta, porque vai ter conhecidos, amigos, pessoas que vão chegar para você assim, porra, você tem que comer. Quer ver um exemplo? Eu fui esses tempos atrás numa reunião, aí cheguei lá na reunião, eu fui numa reunião convidado por pessoas que eu não tinha tanta afinidade e o anfitrião da casa eu não conhecia, fui conhecer lá na hora lá. Então veja só, eu estava completamente desprovido e desmuniciado num local diferente. Aí, terminando a reunião, começaram a colocar as coisinhas na mesa lá para comer e tal. E eu tava de dieta, inclusive uma dieta restrita. Aí eu nunca vou esquecer isso. Aí o anfitrião da casa falou, você não vai comer? E eu só com meu cafezinho sem açúcar ali pretinho, né? Aí ele pegou e eu falei, cara, pô, tô numa dieta e tal. Ele falou com essas palavras, ele falou assim, mas pra mim é uma afronta a pessoa que vem na minha casa e não come da minha mesa. Aí eu respondi pra ele, tem ovo? E assim eu acabei comendo junto, mas eu fiquei completamente desconfortável, porque na mesa não tinha e eu falei, tá bom, já quer fazer alguma coisa pra comer, pelo menos seja alguma coisa que esteja na minha dieta. Então aprender a dizer não é muito importante, mas se você não controla o que vai na sua boquinha, você vai controlar o quê? Né? Então você tem que pensar nisso, cara. Se você está com pressa, não faça a refeição livre. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que você quer comer besteira, começou a dieta hoje e já acha que vai morrer por abstinência. Não vai, cara. Só que se você está com pressa, Daniel, eu quero eliminar gordura rápido, você vai precisar não fazer refeição livre por um período, que a gente vai conversar sobre a flexibilidade, essa periodização comportamental lá no método 4, mas é muito importante. Não faça refeição livre porque seus resultados vão literalmente triplicar, quadriplicar, né? O método 3, você vai precisar treinar, garotão. Só que, nossa, voou o nosso tempo trocando uma ideia aqui, então eu vou dar uma acelerada. Cara, o treino ele é muito subjetivo. Veja só, se eu te prescrevo 100 gramas de arroz, você cozinha o arroz, pesa 100 gramas, come e não tem erro. O máximo que você vai errar é colocar um pouquinho mais de óleo, vai colocar um pouquinho mais de sal e tal, mas não tem erro. O segredo é esse. Tá de boa? Agora, o treino já não. O treino eu chego para você e falo assim, olha, faça 3 de 10. Cara, 3 de 10 é muito relativo. Então o teu treino tem que ser com intensidade. Você tem que chegar na 10ª repetição, estou contando aqui como se fosse uma série de 10 repetições, na 10ª repetição, sabendo que você não aguenta a 11ª. Ou, se você colocou muita carga e só de 10 repetições aguentou fazer só 6, significa também que está muito pesado. Se você colocou uma carga e de 10 repetições prescritas consegue fazer 20, significa que ficou muito leve. Consegue mensurar isso? O treino bom, uma série boa, uma série válida, é aquela que você consegue ter uma boa amplitude de movimento, que você está com a sua carga máxima e um bom controle do movimento. Então, amplitude, carga e controle. Conseguiu fazer isso aqui, cara, é uma série que vai ser interessante. Sempre chegando no limite dentro do número de repetições estipuladas para você. Mas, sinceramente, cara, eu acho que o principal ponto aqui é o 2, de você conseguir entender a nuance comportamental do método 2 para você ter resultado. Porque, cara, tudo isso daqui eu prescrevo na minha consultoria online. Então você vai lá e me contrata. Eu vou lá e passo a sua dieta, seu treino, te acompanho semanalmente. Às vezes, pô, tô com dúvida no treino, aí você manda vídeo para mim, aí eu arrumo ali o que tem que ajustar. Então não tem segredo, cara. Na parte operacional, prescrição de dieta e treino, não pare para pensar nisso. Se preocupe em fazer e terceirize se você não for um profissional da área. Até mesmo eu, que sou profissional da área, tenho o meu coach que faz ali minha prescrição da dieta, meus hormônios, afinal ele é médico. Enfim, né? Então, cara, link para consultoria online tá aqui na descrição aqui. Então, cara, não perca tempo pensando na dieta e no treino. Vem pro meu time, eu monto para você e a gente dá continuidade aqui. O método 4 é o mais importante. Todos são muito importantes, cara. Esses métodos são coisas que a gente usa no dia a dia aqui, cara. Isso aqui é muito importante. Beleza. Defina métodos. E eu sei que isso parece bobo,
Mas é muito importante. Se você não tem uma data, cara, não vai dar boa. Até ontem eu fui fazer fui treinar natação, também faço travessia aquática, né? E aí tem um rapaz lá que é meu paciente há bastante tempo e aí a gente estava se cruzando, ele estava saindo da piscina, eu estava entrando, e aí eu falei, aí, vai competir quando? Tá preparado e tal? E aí ele falou para mim assim, ele falou, cara, se eu não tiver uma meta, se eu não tiver uma data, não roda. Então, ele, por ser dentista, né, não está conseguindo treinar muito. A última preparação que nós fizemos para ele foi para ele atravessar a Ilha do Mel, aqui no Paraná, no litoral do Paraná. Cara, 23 quilômetros nadando. Cara, isso aqui é muito legal, eu acho isso aqui irado. Mas, o que aconteceu com ele? Pô, abriu uma clínica nova, não está conseguindo fazer atualmente, né, não está conseguindo treinar para aumentar esse volume de natação, uma competição acima de 23 quilômetros. Então ele está indo em competições menores, mas ele tem uma data e eu sei o que ele quis dizer. Se a gente não tem uma data, a gente não consegue seguir. Aí que entra uma coisa que eu chamo de periodização comportamental. Cara, vamos dar um exemplo. Você se propõe a 3 meses fazer uma dieta extremamente estrita, treinar com alta intensidade, entrar no modo caverna para ter resultado. Eu super te apoio, seria seu parceiro, adoraria estar com você lá na consultoria online, te acompanhar diariamente, semanalmente, mas por que eu estou dizendo isso? Vai ter um momento que você vai cansar. A dieta, você vai começar a olhar mais as coisas que você está perdendo do que as coisas que você está ganhando, que a sua meta como um todo. Ou seja, de repente você é um exemplo, eu queria perder 10 quilos, queria eliminar um pouquinho mais de gordura. Você começou a ter resultado, agora você começa a falar assim, pô, mas eu não tô ficando com a minha família. Pô, tá chovendo, tá frio, eu tô indo treinar, poderia estar deitado. Você começa a ver só as coisas que você tá perdendo e não olhando mais para a meta. Por isso que é importante ter uma data, cara, porque aí você consegue fazer uma periodização comportamental. A sua dieta tem periodização, o seu treino ele é periodizado, então o seu comportamento também. Porque você vai chegar agora, dezembro, virada de ano ali, você vai pra praia, você vai viajar, você vai visitar o amigo que você, vai visitar a família, que é só no Natal que você vai. Você vai ficar fazendo churbs doce, cara? Não vai fazer churbs doce, para não falar outro palavrão aqui. Vai lá e come o panetone e tal, beleza, mas o segredo, o problema não é o que você faz do Natal pro Ano Novo. O problema é o que você faz do Ano Novo até o Natal, né? Então, periodização comportamental. Isso é muito, 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 muito importante. E aí nós entramos no método 5, que é a questão hormonal. De fato, cara, você vai ter mais resultados se você usar hormônio. Não estou fazendo apologia aqui, vá procurar o seu médico, mas numa experiência minha, eu tenho certeza que você vai ter mais resultado. É indiscutível isso. Mas nós temos 2 pontos, por exemplo, para mulheres e para homens. Para mulheres, os colaterais não é que eles sejam mais agressivos, mas é que, se aparecer colaterais, a mulher chora mais. Quer ver um exemplo? Se o homem fica careca, ele coloca um boné. Se aparece espinha, ele coloca uma camiseta e tô no shape de qualquer jeito. Já a mulher não. Cara, se sai uma pele oleosa, se cai um cabelo, se nasce uma espinha, minha amiga, o choro é grande. Então, para a grande maioria das meninas que eu acompanho, que eu vejo que usa hormônio e que eu daria como orientação, mas não prescrição, mas sim uma orientação se for usar, usa no final do processo. Por quê? Porque no final do processo, aonde você está eliminando gordura, já está num estágio mais avançado, a massa muscular começa a depletar, você começa a ficar mais flat, o físico começa a ficar mais murcho, o músculo perde tônus. Aí naquela hora é interessante adicionar um hormônio, e geralmente para a mulher a gente usa derivados do DHT, que são hormônios que trazem potencial mais anabólico e menos androgênico, e isso faz com que traga mais estética e menos virilização para a menina.
mas eu usaria somente no final. Das mulheres que eu já acompanhei no fisiculturismo, todas, se for para orientar, eu orientaria que fizesse uso do fármaco, do hormônio, somente no final mesmo, justamente por contenção de danos, porque para você ter colateral, você vai ter por dose dependente ou tempo dependente. Então, se a gente usar uma dose pequena para a mulher numa quantidade pequena, num tempo menor, uma dose menor num tempo menor, a tendência é que gere-se menos colaterais. Mas olha só que massa, já para homem já é diferente. Se for para usar, cara, eu gosto de trabalhar com uma dose menor numa quantidade maior. Não, uma quantidade de tempo maior. Numa dose menor, num tempo maior. Por quê? Porque para o homem, os colaterais da retirada é muito mais agressivo. O cara tá com uma testo X, passa a ser Y. Ou seja, ele era rico e aprendeu a ficar milionário. Aí ele tirou a testo, aí ele voltou o que era antes. Ou seja, de rico ele era milionário e voltou a ficar rico. Rico é bom, mas agora não é mais o suficiente porque ele passou uma régua mais alta. Então eu, Dani, particularmente, Dani, não fico colocando e tirando hormônio, cara. Então eu uso uma dosagem menor. Inclusive eu sem hormônio tenho hipogonadismo, né? Então eu acabo usando ad infinito assim. A única vez que eu precisei tirar foi quando eu fui ter filho, mas às vezes não sei se é um colateral, né? Que as pessoas têm interesse em saber, mas eu, de fato, quando fui ter o meu piazinho, eu tava com os espermas bem baixos, eu tive que fazer todo um tratamento. Mas se você achar isso interessante, deixa aqui nos comentários que eu falo mais, que eu faço um vídeo falando mais como é que foi esse tratamento. Inclusive eu fiz esse tratamento sozinho. Peguei uns artigos lá, achei bem interessante, tomei HCG, tomei clomifeno, deu 2 meses o piazinho estava no forno, né? Talvez você queira saber mais sobre os hormônios. E eu já fiz um vídeo muito interessante que eu falo tudo que eu faria se eu fosse começar hoje a usar hormônios. É esse vídeo aqui, ó, vou deixar ele para você aqui. Então, se você quer saber mais sobre hormônios, clica nesse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos. Valeu, time!